Amém, Lu. Deus abençoe a Lu e o Fábio. Nós, juntos, acompanhando essa canção e, por que não dizer, meditando nesta realidade do novo de Deus que se inaugura, da necessidade de se experimentar algo novo, de se vivenciar algo ainda não vivido e de se completar aquilo que se começou e de reconstruir aquilo que outrora fora destruído. Enquanto a Lu cantava, eu orava a Deus para que você experimente na sua vida o novo de Deus. O grande risco da nossa vida e o grande perigo não é somente, como testemunhou a Lu para conosco, nós rejeitarmos a repreensão do Senhor quando as situações difíceis da vida vêm dele. Isso realmente é prejudicial e é negativo para todos nós. Realmente não entender um direcionamento rumo a uma posição, a um horizonte melhor, pode ser um grande prejuízo. Mas existe um prejuízo mais sutil, um prejuízo mais discreto, que passa desapercebido por muitos de nós e com muita frequência. É o prejuízo que vivencia aquele que está num momento em que tudo está bem, em que a vida está boa, em que os filhos estão saudáveis, em que a conta bancária está positiva, em que a gente está num clima de festa, de ritmo de festa, que a gente pousa para tirar foto num ambiente agradável, que a gente está vivendo numa condição boa. É uma armadilha, irmãos, como revela esta foto que me acompanha pelo menos há uns 10 anos. É a foto de um ponto turístico muito famoso por se enquadrar bem nas fotos e muito desejado pelos turistas. E há uns 10 anos eu uso essa foto, porque naquela manhã de sábado os turistas estavam fotografando e ali do lado estava um cadáver. E muitos turistas tiraram foto ali daquele ponto, daquele lugar, e durante 3 dias aquele homem estava morto, e quando o serviço funerário veio retirar, já estava naquele estado chamado de rigidez cadavérica. Pastor, o que isso tem a ver com o nosso assunto, com nossa mensagem? Se eu não começar assim com você, você não entende que essa mensagem é para você. O pastor vai falar de reconstrução. O que tem a ver reconstrução com a minha vida? Eu não parei obra nenhuma, não estou precisando construir nada. Esse assunto não tem nada a ver comigo, está falando com outra pessoa. Está falando com gente que teve problema, está falando com gente que está lutando com vício, está falando com gente que de repente teve um revés na vida. Não, eu não estou falando só com gente assim, estou falando também com gente assim. Mas estou falando com gente como eu e você, que tem um salário, pela bondade de Deus tem uma família, pelo amor de Deus tem saúde, alguns probleminhas físicos, mas faz uns exames, vai monitorando, algumas dificuldades a gente já vai convivendo com ela, corta um pouquinho do açúcar ali, corta um pouquinho das estripulias de lá e vai vivendo, e está tranquilo, está feliz, e está posando para foto. Mas na verdade, irmãos, e a necessidade deste momento e deste nosso olhar, ela é imensa, porque a vida boa tira de nós a vida ótima. E principalmente quem vive numa condição, num município igual o nosso, que tem fábricas, que tem um emprego garantido, que tem o privilégio de no fim do mês ter o salário. A vida vai se resumindo mais ou menos em comprar um carro, comprar uma moto e ir no feriado para Ubatuba. Vai se resumindo, sabe, em ficar com o bom e abrir mão do ótimo. Viver uma vida que na verdade é a espera da morte, porque vai só ganhando tempo, esperando a aposentadoria chegar. Vai vivendo uma vida que perde a essência da vida, que é saber o porquê, deixar uma marca para a eternidade, para os nossos filhos falarem de nós, para aqueles que vierem depois da nossa passagem,
terem uma memória boa ao nosso respeito sobre o que foi produzido, para a vida fazer sentido, para aquele dilema que fazia os existencialistas dizerem que melhor mesmo era morrer, porque a vida não tem sentido, a gente entender que a vida tem sentido sim. Que existe uma condição na vida que a gente pode fazer diferença, pode experimentar prazer, realização, e que um dia normal pode ser apenas uma armadilha que te impede de chegar aonde Deus te capacita a chegar. Deixa eu tentar te explicar isso lendo a história que consta num livro que o Império Romano encomendou para um historiador judeu. O historiador Flávio Joséfo contou a seguinte passagem: depois da morte de Esdras, um judeu dentre os escravos de nome Neemias, que era mordomo do rei Xerxes, passando um dia fora da cidade de Suzã, capital da Pérsia, viu uns estrangeiros que vinham da província distante e percebeu que eles falavam em língua hebraica. Aproximou-se deles para perguntar de onde vinham e se eles tinham alguma notícia sobre a Judéia. Perguntou-lhes como ia aquele país, particularmente Jerusalém. Responderam-lhe que tudo estava em muito mau estado, que as muralhas da cidade estavam em ruínas e que não havia males que os povos vizinhos não lhes causassem, pois devastavam continuamente os campos. Levavam prisioneiros os habitantes da cidade e frequentemente eram encontrados cadáveres no meio das estradas. O Neemias ficou desconsolado pela aflição do seu povo, pela tragédia que assolava o seu país, e não pôde reter as suas lágrimas. Levantando os olhos aos céus, ele disse: Senhor, até quando permitireis que a nossa nação seja perseguida e torturada por tantos males? Até quando, Senhor? Até quando permitireis que sejamos presas dos nossos inimigos? O que eu li para você está no capítulo 5 da História dos Hebreus de Flávio Joséfo, capítulo 445, para quem quiser procurar depois. Mas talvez você esteja familiarizado com essa história nas páginas da Bíblia Sagrada. E é melhor mesmo, porque na Bíblia ela está mais rica, mais completa, e eu acredito que a gente pode ler juntos. Já está projetado no telão, Neemias, capítulo 1, versículo número 1. Em Neemias, capítulo número 1, versículo número 1, nós temos a narração feita pelo próprio Neemias, com mais precisão, com mais exatidão e na perspectiva de quem viveu a história. Afinal de contas, Flávio Joséfo estava praticamente 5 séculos depois dos acontecidos. Mas o texto bíblico, o original no hebraico, inquestionável quanto à sua veracidade, talvez objeto de dúvida de alguns, se foi escrito na sua totalidade pelo próprio Neemias, ou se ele variou um pouquinho com outros autores, nos diz assim, capítulo 1, versículo 1, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não estão bem, não. As coisas estão difíceis para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e muitas humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus.
Eu não posso te dizer como essa história vai terminar, mas na noite de hoje eu te digo como a história começa. E a maneira que a história começa vai te dar muito desejo de estar cada domingo aqui conosco, buscando aprendizado, sabedoria de alguém que pegou portas queimadas, muro derrubado, situação de vergonha, de humilhação, de invasão de exército inimigo, de tantas e tantas e tantas tragédias. Obrigado, filha. E fez com que essa situação fosse revertida, com que aqueles que eram escravos na Babilônia se transformassem senhores no seu próprio território, com a vida restaurada, com o culto restaurado, com a presença de Deus, a sua dignidade e, acima de tudo, Esdras, Neemias, fazem a conclusão final do Velho Testamento. A Bíblia termina em Neemias, irmãos. Malaquias é um profeta que profetizou no período de Neemias. Então, a narração bíblica é a preparação para a chegada de Jesus. É importante você guardar isso e entender o que se passa neste evento, neste momento, com este homem que no último verso do capítulo 1 diz que era copeiro do rei. O meu avô materno se aposentou como copeiro. Sabe o que é copeiro? Copeiro não é quem faz copo. Copeiro é quem leva o copo, quem serve o copo. Meu avô trabalhava num bar e ele lá servia, lavava os copos. Um homem muito simples. Copeiro para nós, hoje, é uma função muito simples. Talvez o copeiro na padaria deva ganhar R$ 1.200, R$ 1.300. Eu tive o cuidado de entrar no copeiro no serviço público. O copeiro do Palácio do Planalto ganha R$ 4.000. Mas não importa, ainda que ganhasse 40 mil, era uma pessoa simples, uma pessoa que serve. Você vê no noticiário, serve os copos, mantém o copo com água, mantém o copo cheio, e prepara as louças, e faz todas essas coisas em nosso contexto. Nos dias de Neemias, estamos no ano número 445 a.C. Estamos caminhando por um território que era chamado, então, fomos cativos da Babilônia, o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia, passou a ser a Pérsia. A Pérsia, em 1934, ninguém aqui era nascido em 34, quem nasceu aqui há mais tempo deve ter nascido em 40 e pouco, mas em 1934, o Shah Reza Pahlavi tirou o nome Pérsia e colocou o nome Irã. Quando você vê então, Irã, Iraque, nós estamos falando daquele território ali, onde Neemias era a pessoa que assessorava o rei. Sim, irmãos, o copeiro naqueles dias, eram dias que o poder era definido na cozinha. O poder era decidido à maneira de um traidor, de um parente, de alguém até mesmo do próprio palácio, passar a perna no rei, era colocando um veneninho na comida, era colocando um veneninho na bebida, e ali então o rei morria. Oh, que pena, o rei morreu, mas se precisa de um rei eu estou aqui. Entendeu? Era assim que funcionava naqueles tempos. Portanto, os historiadores dizem e afirmam com grande convicção, muitas pessoas ligadas à arqueologia, que acima do copeiro, só quem tinha mais intimidade com o rei era a rainha. O rei era a pessoa mais próxima do copeiro, e o copeiro, obviamente, era a pessoa de mais confiança do rei. Preparava os alimentos, supervisionava as louças, olhava os talheres, provava o vinho, esperava 5 minutos, não morri, pode beber, rei. Era assim, irmãos. E imagina então a confiança de alguém que coloca a sua vida a serviço do rei. Esse era o copeiro. Para nós, o tio do cafezinho. Para ele, o responsável pela manutenção do trono. E naquela condição, naquela responsabilidade, podemos então dizer que temos aqui um herói. Nós não sabemos como é que o Neemias chegou à condição de copeiro. 30 anos antes, Ester, que era do povo de Neemias,
assumiu a condição de rainha. Tem um livro na Bíblia que conta para você essa história, se você estiver curioso. O livro de Esther conta a história daquela que foi esposa do rei Xerxes. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Cada pessoa tem dificuldade de falar uma palavra. Uns não conseguem falar mendigo, fala mindingo. Cada um tem... Eu não consigo falar o nome desse rei, toda hora eu erro. Mas está na sua Bíblia, você lê, porque eu embolo as letras em Malés. Artaxerxes. Artaxerxes, então, era o filho do Xerxes, que tinha essa condição. E essa condição, então, de ser guardado por aquele homem que era da sua total e inteira confiança. E a nossa história? Nossa história é linda, é inspiradora, é transformadora e faz toda a diferença em alguma coisa muito simples e muito básica, muito sutil, que você perceberá logo no primeiro versículo. Neemias era filho de Ilquias. E você vai dizer, e o Kiko? Ele era o filho de Ilquias e você vai dizer, e o Kiko? O que você tem a ver com isso é que em nenhum lugar da Bíblia Sagrada diz quem é Ilquias. E sabe o que isso significa? Isso significa que ele não era ninguém. Assim, para falar na linguagem nossa, né? Ele era alguém, mas não tinha cargo nenhum, não tinha importância nenhuma, não tinha diploma nenhum, não tinha influência. Não era alguém famoso, conhecido, influente. Resumindo, irmãos, Neemias saiu do nada. E é exatamente esse ponto para você viver uma nova história que você já precisa abraçar nessa noite. Os heróis da Bíblia são pessoas como eu e você. A Bíblia traz a condição de eu e você poder reverter as nossas histórias, eu e você podermos assumir um papel importante, eu e você podermos mudar a vida de outras pessoas, mudar a vida dos nossos filhos, mudar o nosso bairro, mudar a nossa cidade, mudar a nós mesmos. Eu e você temos a condição de sermos habilitados por Deus. E aí você vai dizer, pastor, eu não tenho diploma. E eu vou dizer, não precisa. E aí você vai dizer, pastor, o meu pai não deixou nenhuma herança para mim. Eu vou dizer, não precisa. E aí você vai dizer, pastor, eu não tenho influência nenhuma, não conheço o prefeito, não conheço ninguém. E eu vou dizer, não precisa, porque aquele que está nos caminhos de Deus, que Deus abre as portas, ainda que não tenha título, ainda que não tenha pedigree, ainda que não tenha diploma, ainda que não tenha origem, não tem problema nenhum, porque Deus precisa de pessoas que tenham disposição para estar com Ele, para servir a Ele, para honrar a Ele. E a Bíblia traz, irmãos, para nós, no livro de Hebreus, capítulo 11, um capítulo que nós demos o apelido do capítulo dos heróis da fé. O capítulo dos heróis da fé é um capítulo tão lindo da Bíblia, irmãos, tão maravilhoso. Sabe por quê? Porque é um capítulo que destaca gente que deu mancada, que deu errado, que chorou, que mentiu, que fraquejou, que desistiu, que acovardou, mas que nas mãos de Deus obteve grandes vitórias. Gente que antes teve história ruim, mas que quando começou a caminhar com Deus, a história se transformou em história boa. Gente que era enrolado, mas que quando Deus entrou na vida, Deus acertou e conduziu em triunfo. O capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo número 34, fala que esses homens e mulheres apagaram as chamas, fizeram proezas incríveis, fizeram condições que inclusive levaram alguns deles a morrerem ao fio da espada, e ainda assim, em todas essas circunstâncias, a fraqueza de cada um deles, diz Hebreus 11:34, sua fraqueza foi tornada em força. Você tem uma fraqueza? Tem alguma coisa que te abala e te assusta um pouco? Pois bem, a fraqueza, quando estamos na mão de Deus, Deus transforma a fraqueza em força. E nisso, meus irmãos, nisso nós temos essa certeza bíblica de que Deus tem sim a condição de, em homens e mulheres ordinários,
usar de maneira extraordinária. Basta estar nas mãos dele. Às vezes, nós dizemos assim, seguindo a sabedoria popular, o que é um grande erro. Você sempre tem que refletir, nunca pode ficar repetindo o que todo mundo diz, nunca pode ficar repassando as mensagens que todo mundo passa, nunca pode ficar papagaiando o que todo mundo papagadeia, sem refletir. Reflita, pense e faça perguntas, questione. Uma das falas que nos é comum é que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Então, essa frase, irmãos, essa frase pode ser como pode não ser. Porque Deus escolhe os capacitados. Deus não escolheu Moisés? Era capacitado. Deus não escolheu Paulo, que falava 5 idiomas, que viajava, que sabia filosofia, sabia tudo. Mas capacitado, Deus escolhe os capacitados. Deus, irmãos, no texto de Neemias, e eu quero ser bem verdadeiro com você, o texto de Neemias, você vai descobrir que Deus não escolheu Neemias, que o Neemias que escolheu honrar a Deus. Ah, irmãos, isso faz muita diferença. O apóstolo Paulo nos chama de cooperadores. Nós, que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos cooperadores daquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. Deus está fazendo coisas no mundo todo, irmãos. Deus está fazendo coisas em Pindamonhangaba agora. Nós temos o privilégio de cooperar com aquilo que Deus está fazendo. O Neemias, você viu, o Neemias sentou, o Neemias chorou, o Neemias orou. Para o Neemias não teve sarça ardente, teve disposição dele. Deus, portanto, não fica refém de ninguém. Porque se alguém não quiser ser instrumento de Deus, a obra de Deus não vai deixar de acontecer. Não vai. Acredite nisso, irmãos. Nós temos o privilégio de ser instrumentos de Deus naquilo que Deus está fazendo. Por isso, acho que era um hino antigo, né? Um hino que dizia assim, uma pessoa cantando no inferno. A impressão que eu tinha era essa, né? Não me falaram de Cristo. Impossível, irmãos. Impossível. Primeiro, é impossível cantar no inferno, né? A não ser que eu esteja errado na minha interpretação. Segundo, é impossível que alguém vá para o inferno porque não me falaram de Cristo. Porque Deus vai, às vezes na nossa família ninguém fala, mas um vizinho fala, alguém fala. Senão Deus seria injusto se deixasse a nossa vida eterna na mão dos homens. A nossa vida eterna está nas mãos de Deus. Agora, eu tenho que pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, para que isso conte como ponto para mim, que Deus vai salvar a Gabi, e que privilégio eu ser um instrumento de Deus para levar a mensagem para a Gabi. Os irmãos entendem isso? Mas se eu não levar, outro vai levar, porque Deus não pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Diante dessa verdade, irmãos, isso precisa ficar claro para todos nós, a disposição de Neemias e o chamado para eu e você, que muitas vezes ficamos esperando um sinal, que igual o Gideão, ficamos esperando, coloca um novelo de lã em cima do telhado, se o novelo aparecer molhado, eu vou fazer. Aí o novelo aparece molhado, eu falo, vou fazer o contrário então, já que aqui serena muito, fazer o contrário, amanhã se aparecer seco eu vou fazer. Irmãos, não prove o Senhor, não tente o Senhor, não faça brincadeiras com o Senhor. O Gideão fez, mas isso não é doutrina. O que está na história e não se repete, e o que Jesus não confirmou não é doutrina, foi uma experiência deles. A minha fala para você nessa oportunidade é, não fique esperando Deus te chamar, já comece a fazer, já comece a falar, ai pastor, tenho tanta vontade de cantar, mas Deus não falou no meu coração.
Mas se você tem vontade, a Bíblia diz que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Se você já tem vontade e se a igreja já tem necessidade, é o queijo e a goiabada, é o casamento perfeito. Que mais que você quer? Que uma sarça ardente, quer que desce um anjo, que tem um trovão? Robson. Quem és que fala comigo? Algumas pessoas, irmãos, ficam esperando algo sobrenatural, alguma instrução para fazer aquilo que Deus já nos instruiu. Deus já nos instruiu pregar o evangelho, Deus já nos instruiu amar ao próximo, Deus já nos instruiu a socorrer os desassistidos, Deus já nos instruiu. Não existe condição de eu fazer uma oração, Deus, prepara uma pessoa para visitar o meu irmão no hospital, na Santa Casa de Pindamonhangaba. Eu não posso, eu tenho que ter vergonha de fazer essa oração. A não ser que eu esteja acamado, né? A não ser que eu esteja acamado. Senhor, prepara uma pessoa lá no Jardim Carlota para visitar o irmão César. Estou falando de mim como pastor, não, estou falando de você. O que te impede? Você quer uma voz? Você quer um trovão? Você quer um fogo dentro da sarça ardente? O Neemias fez, irmãos, esta oração. Fez, irmãos, esta petição. Mas antes de tudo isso, o Neemias se posicionou. Eu quero chamar você a também se posicionar. Porque existem 3 inimigos que estão... o livro vai ser maravilhoso, irmãos. Nós vamos encontrar vilões, vamos encontrar gente terrível, vamos encontrar Sambalate. Quem foi Sambalate, pastor? Lê o livro que você descobre. Vamos encontrar Tobias, vamos encontrar gente tirando um barato de Neemias, gente humilhando, gente fazendo fofoca. Tantas situações contrárias nós vamos encontrar. Vai ser maravilhosa a nossa jornada. Mas antes de você descobrir como ele venceu os inimigos externos, você deve estar até falando assim: ah, pastor, eu tenho um inimigo externo, tem um chefe que pega no meu pé, eu tenho um inimigo externo, tem uma vizinha que fica me perturbando, eu tenho um inimigo externo, eu tenho uma pessoa que enche minha paciência, eu tenho um inimigo externo. Antes de você aprender a vencer os inimigos externos, você precisa aprender a vencer os inimigos internos. E os inimigos internos, o Neemias, já de início, nesse trechinho curtinho, nós não lemos nem o capítulo inteiro, nesse trechinho curtinho, ele mostrou 3 inimigos que precisam ser combatidos por todos nós. O primeiro inimigo é a alienação. É aquele que fica por fora, sabe? Que não quer saber... quer nem saber o que está acontecendo. O segundo inimigo é a superficialidade. Oh, ei, tudo bem, né? Então tudo bem. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. É uma conversa que não tem aprofundamento. E o terceiro inimigo é a sensibilidade. Porque tem gente que não está alienado. Tem gente que não está... oh, falou, beleza, hein? Não está superficial, mas está insensível. Que ouve, então tá bom. Fazer o quê, né? Morreu antes ele do que eu. Entendeu? São 3 inimigos internos, irmãos, que nós precisamos combater. Nós estamos falando aqui hoje, vou traduzir numa linguagem bem nossa, tá? Para ficar bem claro, para você aproveitar bem mesmo. Numa linguagem nossa aqui. Hoje nós estamos falando de atraso de vida. Amanhã, no seu serviço, quando alguém perguntar assim, seu pastor falou sobre o que ontem? Aí você vai responder assim, o pastor falou como escapar do atraso de vida. Olha que diferente, né, Mar? Diferente, atraso de vida, irmãos. E eu nem vou me aprofundar em tudo isso, não. Vou falar só da alienação. A alienação, essa palavra que talvez quem já assistia filme na década de 90 vai lembrar de um filme Alien, O Oitavo Passageiro. Quem gosta de filme de ficção vai se lembrar dos alienígenas. Alienação está aqui, mas é de fora. Veículo alienado está aqui, mas não é daqui.
está aqui, mas é como se não estivesse dentro dessa palavra, irmãos. Dentro desta verdade bíblica, nós encontramos no versículo número 2, quando Neemias está andando pelos jardins de Suzã, ele que morava na fortaleza, está andando, segundo Flávio Joséfo, ele ouve duas pessoas conversando no seu idioma. Segundo a Bíblia, o irmão dele vai visitar, e quando vai visitar, ele, em vez de conversar de coisas do dia a dia, em vez dele se aparecer, dele contar, falar da vida dele, não tem gente que a gente vai conversar, só fala eu fiz, eu sou, eu tenho, eu posso. Em vez dele falar que ele era lá o copeiro do rei, em vez de qualquer coisa nesse sentido, ele tem interesse. Ele pergunta, irmãos, e na sua pergunta, ali, no interesse de Neemias está o remédio para a alienação. Quem está? É porque não tem interesse. E como é que eu sei que ele não tem interesse? Porque ele não quer saber. Ele não pergunta. Versículo número 2, o Neemias pergunta para o Hanani: Hanani, como é que estão os meus irmãos? Como é que está o povo? Como é que está a cidade? Como é que está a vida? Como é que está o nosso Deus? Porque naqueles dias o templo era a presença de Deus. Como é que está a nossa nação? E o Hanani fala: rapaz, a coisa não está boa não. Porque assim, né, quando a gente pergunta, sempre tem o risco das pessoas dizer que as coisas não estão boas, né? Então, talvez até por isso que a gente não pergunta, né, irmã Cida? Talvez por causa disso. Eu vou perguntar, depois ele diz que não está bom, aí eu tenho que ajudar, não vou me comprometer, não. Talvez seja isso. Não sei, não tenho certeza. Mas o que eu sei te dizer é que o interesse de Neemias anulou aquela situação de quem não estava nem aí. E sabe, irmãos, nós precisamos ter mais interesse. Precisamos ter mais interesse pelas coisas de Deus. Precisamos ter mais interesse pela nossa família. Precisamos ter mais interesse em casa. Precisamos ter mais interesse pelo nosso país. Precisamos ter mais interesse, irmãos. Como nós estamos no momento da história chamada época da informação, e a aula de hoje do Marco Antônio foi sensacional, quero convidar você que tem interesse em falar, em dar aula, em servir na igreja, ainda dá tempo, venha domingo que vem às 9 da manhã, estamos treinando professores, e o Marco Antônio deu uma aula magnífica, falando para nós que informação todo mundo tem, irmãos. Informação agora é na palma da mão. Você pega o celular, digita lá, Hanani. O pastor falou que ninguém conhecia o Hanani, vamos ver mesmo. Digita no seu celular, procura no Google agora. Resolve o problema. Mas o que é exigido de nós, principalmente nós crentes em Cristo Jesus, é que a gente tenha a capacidade de separar informações, de classificar informações. O Neemias nos ensina, nesses 4 versículos iniciais, que você só sabe de verdade se você souber os fatos. Se você ouvir o comentário de outras pessoas, você não sabe. Se alguém chegar para você para falar da vida de alguém, né? Se alguém vier até você e falar assim: ai, você não sabe o que fulano de tal fez. Você não sabe. Você só sabe quando você souber os fatos. Os fatos precisam ter números, os fatos precisam ter nome. Os fatos, irmãos, precisam ser comprovados. Por isso você só sabe de verdade quando você sabe a fonte. Quem disse? Quem disse isso? Porque de acordo com quem disse tem um interesse. Quem disse? Você só sabe quando você souber as fontes. Por isso que você tem que tomar cuidado com mensagem que começa assim, né? Eles não querem que você saiba. Agora a casa caiu. Agora... E aí você lê a mensagem, não tem o dono da mensagem, não tem quem escreveu, que é um lugar que você vai consultar, quem você pode processar se estiver mentindo, não tem.
Se você sabe um fato, mas não sabe a fonte, 36% dos moradores de Pindamonhangaba tem piolho. Você fica nervoso. Pastor, eu não sou piolhento. Mas 36, não, fala 96 é melhor, né? 96% dos moradores de Pindamonhangaba tem piolho. Pastor, o senhor está me ofendendo, eu não tenho nem cabelo, como é que eu vou ter piolho? Vou processar. Onde é que está escrito isso? Não, um pesquisador de Harvard diz, né? Segundo os cientistas da Universidade de Notre Dame. Não, mas cadê? Se você não sabe a fonte, irmãos, se você sabe o fato, sabe a fonte, mas você não consegue interpretar, você não sabe. Então o que nós precisamos? O que o Neemias faz? O Neemias fala com Anani. Anani, o que está acontecendo lá? Me conte os fatos, porque você é a minha fonte primária, a minha fonte confiável. E diante da sua descrição de que o muro está quebrado, de que a porta está queimada, eu consigo interpretar que isso é humilhação, eu consigo interpretar que isso é tragédia, eu consigo interpretar que isso é vulnerabilidade, que os exércitos inimigos entram por aquelas brechas e saqueiam o povo e violentam as mulheres. Eu consigo interpretar e por isso eu choro. Por isso Neemias chora, irmãos, por isso que ele interpreta aquilo que está sendo dito. E ele consegue, então, a partir do seu interesse, ser um instrumento nas mãos de Deus. Por que você não tem essa bênção? Por que você não é um instrumento na mão de Deus? Porque você não se interessa. Porque igual aquelas pessoas que estão tirando foto lá na praia, o defunto está do lado, mas não é seu problema. Eu quero que minha foto fique bonita. Por que a nossa vida, irmãos, a gente não tem alegria, a gente não experimenta algo novo da parte de Deus? O novo de Deus que foi cantado aqui hoje pela nossa irmã, que divide parte da história, da dor, do sofrimento, de perder sua mãezinha no Covid, de tomar esse impacto na vida e ter que reconstruir e receber de Deus a certeza que vai reconstruir, é para ela e é para eu e você também. Mas só chegaremos neste ponto se a gente se interessar. Se a gente desprezar, se a gente, tá bom, ignorar, nós não vamos desfrutar isso que o Neemias desfrutou. Isso é tão forte, irmãos, tão maravilhoso e tão transformador, que é o fato que estrutura a nossa nova vida em Cristo. A nossa nova vida em Cristo, ela nasce de um fato. Jesus morreu na cruz do Calvário em meu lugar. Tem lugar lá em Israel. Ele morreu. Tem data, tem testemunho, é um fato. Quando eu me interesso, você que nos visita hoje é muito bem-vindo, que essa seja a primeira noite da transformação da sua vida, mas eu estou falando para você que Jesus morreu no seu lugar, e se você tiver interesse, você vai falar assim, mas como assim aquele homem morreu no meu lugar? Por quê? Aí no seu interesse você vai descobrir que todos nós somos pecadores, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que Deus falou que todas as pessoas que pecarem, elas merecem morrer, e que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, Ele morreu em nosso lugar. Com seu interesse, o seu interesse, quando você olhar para esses fatos que estão na Bíblia, estão na história, que mudaram o nosso calendário. Se fosse uma lenda, se fosse uma coisa boba, a gente não estava em antes de Cristo e depois de Cristo, irmãos. Jesus dividiu a história com o seu interesse. Quando você olhar para os fatos, você vai interpretar e vai falar, Ele morreu no meu lugar. O que eu posso fazer para agradecer esse gesto dele? O que eu posso fazer? Aí a doce voz dele vai falar no seu coração, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você percebe que a nova vida em Cristo, ela nasce de quem não está alienado. A Bíblia
A Bíblia, na linguagem do Robson, falaria assim: não fica que nem um bobão com boca aberta, alienado. Não fica assim, meu. E aí, se alguém fosse escrever, ele diria assim: Robson, mas nós não podemos escrever isso. Tá bom, então escreve como? Escreve assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Irmãos, este versículo bíblico, na minha tradução não fica alienado, não fica assim, chutando lata, como diria o Raul Seixas, né, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tem interesse. Rapaz, Jesus morreu por mim, o que eu vou fazer? E agora? Qual é o próximo passo? Estou vindo na igreja, como é que eu faço para chamar esse povo de irmão? No primeiro domingo do mês tem ceia, porque eu quero participar desse memorial. Para que serve aquele? O que tem atrás daquela cortina? O que acontece? O que é o batismo? Eu quero interesse para mudar de vida, irmãos. Porque senão você pensa que eu estou falando de interesse para você ser promovido na fábrica. E eu estou falando de interesse para ser promovido na fábrica. Porque a gente não vive na espiritosfera. A Bíblia fala assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. O que eu estou falando para você é assim, nossa vida é transformada por Cristo. A reconstrução nasce de ter interesse nessa voz que fala no meu coração e querer saber mais dele. Interesse. Mas o que eu estou dizendo para você é que isso não é só na eternidade, não. Quem tem interesse aqui, isso é regra. Quem é um funcionário interessado em conhecer mais, o chefe vai ver essa pessoa interessada e vai promover. E se não promover, é um chefe bobão, seu trabalho não é vão no Senhor, daqui a pouco você acha uma condição melhor. Se você é uma pessoa interessada nos estudos, vai abrir porta do estudo para você. Temos mestres entre nós, quase doutores entre nós, que fizeram essa jornada por causa do interesse. Eu gosto desse menino, vou investir nesse menino, vamos abrir uma porta de estágio para ele. Se tiver interesse, funciona na sua vida acadêmica. Se você tiver interesse, funciona no seu comércio. Quer azarar a minha vida, irmãos, é eu entrar num comércio e a pessoa não me atender. Atender com má vontade, com cara de nojo. O que você quer? Nossa. Estou pedindo favor não, meu. Parece que está com raiva, está com vergonha. Tive que abrir isso aqui, né? Fazer o quê? Tem interesse para você se diferenciar. Se você vai vender um produto, tem interesse. Recebe uma Marmitex, tinha um bilhetinho assim, bom apetite. Puxa, que bonito, né? Bonito, um negocinho bobo num post-it. Tem interesse para se diferenciar. Só assim, irmãos, nós vamos assumir um novo patamar. Só assim a nossa reconstrução se processa e nós experimentamos nova vida. Quem é o inimigo? O inimigo interno. Falei 3, hoje eu disse só 1, alienação. Você não pode ser uma pessoa alienada. Pastor, eu quero estar por dentro. Pastor, eu quero entender esse negócio. Pastor, eu quero me envolver. Eu não quero... Olha, é raro eu fazer isso. Eu não gosto dessas papagaiadas. Mas hoje é importante. Repita comigo assim. Eu não quero ser parte do problema. Eu quero ser parte da solução. Amém, irmãos? Quando alguém vier, não vou cavar problema. Como é que eu faço para resolver esse negócio? Eu vou chorar, eu vou orar ao Senhor, eu vou falar, bom, não posso adiantar, não posso dar spoiler do livro. Domingo que vem continua. Mas eu quero garantir para você, se você for uma pessoa interessada, Deus não vai deixar você falando sozinho. Esse é um bom resumo para a mensagem de hoje. Se você for uma pessoa interessada, Deus não vai deixar você falando sozinho. Aonde, pastor? Então, na vida espiritual. Aonde? Na família. Interesse de conversar com os filhos, interesse de conversar com a esposa, interesse de conversar com o marido. Interesse, irmãos.
Fica cada um no quarto, com todo mundo de mal, todo mundo de cara feia, todo mundo sem interesse. É ruína. Tem interesse. E a bênção vai ser grande. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a você que abaixe a sua cabeça. Porque eu sei que às vezes é questão de temperamento. Eu sei disso. Eu sei que às vezes é questão de ensino da família. Ah, pastora, minha família era todo mundo assim. Eu sei que é questão regional. Eu acabei de falar para você, trabalho na fábrica, compro um carro, compro uma moto, vou para Ubatuba. É da região. Mas eu vim aqui para dizer para você que você é um cidadão do céu, que a sua mente é diferente e que Deus levantou para você para fazer diferença. Deus está levantando um exército neste lugar que vai mudar o desenho dessa cidade. E eu sei, estou falando isso no poder do Espírito Santo. Aqui tem gente que vai fazer diferença, que assim como Neemias restaurou aquela cidade, vai restaurar a situação, restaurar a família que dava tudo errado, um divide para lá, outro separa para cá, tudo bagunçado, vai acertar, Deus vai acertar, mas Ele precisa de você, da sua disposição, do seu interesse. Encontrará Deus aqui hoje, gente que dirá para Deus assim: Deus, eu não quero mais ser uma pessoa alienada, eu quero que o Senhor me use, quero estar com o meu olhar atento para o que está acontecendo, para ser um instrumento do Senhor. Se você está fazendo esta oração, que mostra o seu interesse por ter interesse, olha que legal, hein? Morreu do meu lado ali, mas não tem essa curiosidade. Então, exatamente porque eu não tenho essa curiosidade, eu quero ter. Interesse por ter interesse. Se você está fazendo essa oração comigo, fique em pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Eu não sou apelativo, você já me conhece. É uma oração, é um chamado só. Quem levantar, levantou, porque até o tema da noite é interesse. Bondoso Deus, amado Pai, eu tenho grande interesse em ver as coisas diferentes, Senhor. Tenho grande interesse em ver as situações mudadas, ver essas pessoas abençoadas, essas famílias harmonizadas, esses rostos cheios de sorriso, por encontrar o sentido na vida, para além das coisas que tem. Quero muito, Deus, tenho um grande interesse em ouvir o testemunho deles. Pastor, estou tão feliz, estou me sentindo tão bem. Eu tenho um grande interesse, Deus meu e Rei meu. Tenho um grande interesse em ser pastor deles. O Senhor permitiu homens brilhantes, maravilhosos passarem por aqui, desfrutar da amizade, batizar pessoas, realizar casamentos. Agora é a minha vez, Deus. Eu tenho interesse em ser o pastor da primeira igreja batista em Moreira César. Em nome de Jesus, Senhor. Recolhe esse meu interesse, porque eu estou orando com esses que estão interessados. Eles têm interesse na Tua palavra, interesse em encontrar um sentido para a vida, interesse em ter interesse. E alguns deles disserem: eu estou meio parado mesmo. Estou meio acomodado, estou na minha zona de conforto. Soberano de Israel, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, desperta cada um. Por causa dos gestos dele, Deus meu e Rei meu, do gesto dela, em misericórdia, desperta-os em tranquilidade, às vezes numa fala com um colega de trabalho, numa postura, eu não sei. O Senhor tem os seus recursos. Eu peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, repreende a fúria do inimigo. Não deixa que nenhum espírito de Morfeu, nenhum espírito do sono venha sobre eles.
para ficar adormecidos, para ficar neutro diante das situações, para ver as coisas ruins e não se importar. Deus meu e Rei meu, em nome de Jesus, faz com que o versículo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, fique ecoando nos corações. Faz deste dia 12, Deus meu e Rei meu, o dia do despertar, e que no despertar nós inauguremos uma nova vida. Comecemos a dizer, como foi lindamente cantado nesta noite, que estamos interessados neste novo que está por vir e que queremos ser instrumentos do Senhor para viver este novo. Concede a cada um e a todos uma semana, Deus meu e Rei meu, de alegria, de saúde, de prosperidade e de paz, em o nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém.